um exemplo de país sem controle de rendas ou sem 70-80% de habitação pública que garantiu habitação condigna a, não digo 100%, mas a 98% da população. Não existem. Há uma percentagem muito significativa das casas vazias em Lisboa, daquelas que não estão para arrendamento ou venda, portanto, casas que estão vazias por outros motivos, que têm, vou-te dizer, 10 ou mais divisões. Na área metropolitana de Lisboa, os contratos novos são quase todos de um ano e correntemente são considerados contratos de um ano, precisamente porque depois o jogo é não renovar, é aumentar. Sabem o que é que também funciona para resolver problemas da segurança social? Assassinar pessoas mais velhas. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Neste episódio falamos sobre políticas de habitação com Simone Tulo Melo e Vera Gouveia Barros. Uma segunda conversa com estes dois convidados, com quem já lancei um episódio em abril passado. O Simone Tulo Melo é geógrafo e é investigador no ICS, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e além disso membro fundador da Rede H, Rede de Estudos sobre Habitação, e é autor do livro Habitação para além da crise, políticas, conflito e direito, que saiu no ano passado pela Tigre de Papel. A Vera Gouveia Barros é economista e investigadora, é licenciada pela Nova SBE e doutorada pelo ISEG. Tem investigado sobretudo nas áreas da habitação e do turismo, onde é autora de vários estudos com entidades como a SEDES e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Resolvi convidar a Vera e o Simónio para uma segunda dose da nossa conversa, porque a primeira ficou muito boa, mas foi um episódio mais curto do que o normal, porque foi gravado ao vivo no âmbito de um evento. Ficaram por isso tópicos por abordar, o que é quase inevitável num episódio sobre um tema tão grande quanto este. Mas sobretudo eu queria fazer um episódio que não fosse apenas sobre a crise da habitação, porque nós no primeiro episódio focámos-nos muito nas causas da crise da habitação. E eu queria um episódio em que abordássemos a política da habitação, políticas públicas na área da habitação, de uma maneira mais estrutural, mais abrangente, independentemente desta crise, que no fundo é um fenómeno dos últimos 10, 12 anos e que assola sobretudo as grandes cidades. Não é? E portanto convidei-os para este segundo episódio. Foi um belo episódio. Foi um episódio se calhar mais relaxado do que o primeiro, também porque nós nos conhecíamos melhor e onde pudemos ir mais fundo neste tema. Nesta primeira parte da nossa conversa, comecei por pedir aos convidados para partilharem quais são para eles as principais medidas que se devia tomar no setor da habitação. O que nos levou a falar sobre a necessidade de mais dados, um tema proposto pela Vera e que ela já tinha abordado no primeiro episódio, sobre a pobreza energética e sobre a grande medida que o Simone defende, que é controle de rendas, uma medida muito polémica que já tinha dado discussão e voltou a dar discussão nesta primeira parte desta nossa conversa. E além disso falámos sobre, no caso do mercado de arrendamento, o facto de haver ainda uma parte substancial desse mercado que está no mercado paralelo, ou seja, que não está sequer na economia declarada, o que é um grande obstáculo quando se tenta pensar políticas públicas nesta área, onde, lá está, é preciso dados e muitas vezes faltam. Foi uma ótima primeira parte desta conversa, a segunda sai já nos próximos dias. Até lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Vera e Simone, muito bem-vindos de volta. Obrigado. Esta segunda parte, agora neste ambiente mais cozy. Eu gostava de começar por fazer um pouco ao contrário do que fizemos na primeira parte, em que começámos a falar das causas da crise. Eu agora queria começar pelas soluções. Na verdade, nem são as soluções para a crise, né? Como estávamos a falar há bocadinho. São as medidas que cada um de vocês tomaria, que vocês acham prioritários na área da habitação. No fundo, para garantir o direito à habitação, para tornar, para melhorar a vida das pessoas. Isto inclui, em parte, contrariar alguns efeitos recentes, como a subida do preço, mas, noutros aspectos, vai muito para lá disso. Vera, começamos por ti. Quais são as medidas para ti mais importantes do lado da oferta, do lado da procura, enfim, o que quer que seja? Quais seriam as prioridades para ti em Portugal? Ok, se me pões isso assim aberto, o que eu admito que tem vários prazos, não é? Bom, a minha primeira medida seria logo
o estudar o tema, porque na verdade eu acho que há muita coisa que não está devidamente estudada. E para esse estudo nós precisamos de dados. Portanto, a primeira coisa que eu faria era sentar determinadas entidades, designadamente o INE, a Autoridade Tributária, para tentarmos usar aquilo que é informação que já está disponível para estes organismos e a partir deles começar a tratar para podermos ter um conjunto de indicadores que eu acho que faltam. Quais são os que faltam mais já agora? Faltam imensas coisas, porque, por exemplo, tu tens dados relativamente a preços apenas para fluxo e se é verdade, ou seja, para os últimos negócios que foram feitos. E se é verdade que nas transações é só mesmo isso que podes ter, no caso do arrendamento, por exemplo, seria útil teres aquilo que só tens neste momento de 10 em 10 anos, que é a coleção de dados relativamente ao stock. E saber mesmo qual é que é o stock, nós sabemos quantos foram os novos contratos, mas não sabemos aqueles que desapareceram e porque é que desapareceram, se foram denunciados, se foram não renovados, quais são os prazos, enfim, há um conjunto, saber coisas como, por exemplo, qual é a percentagem de transações que envolve uma agência imobiliária, porque eu lembro-me que houve aí quem tivesse feito a proposta de limitar as comissões. Perceber, isso é ou não é relevante, não é? Numa altura em que o mercado está tão dinâmico, quais são, e quando não está dinâmico também isso é importante saber, qual é a percentagem de negócios que envolve uma intermediação. Portanto, primeira medida logo, assim se prova que eu não tenho qualquer vocação política, pelo menos no sentido de politics, de policy acho que tenho um bocadinho mais. Uma distinção importante entre essas duas. É verdade, em português não se faz, por isso tive de recorrer aos termos. Já agora, desculpa um parênteses, muitas vezes pessoas que... Às vezes falo com alguém que conhece o podcast e ouve um ou outro episódio e diz, fala-se muito de política, não é? E irrita-me um bocado porque às vezes há episódios sobre política, mas eu falo muito mais de policy do que de politics, mas, na verdade. É isso que estão a dizer, não é? Não, às vezes porque os termos são em português de facto não ajuda, quer dizer... É quase a mesma palavra, não é? É quase a mesma coisa. E às vezes são tratados como se fosse a mesma coisa, que é o problema. Mas adiante, portanto, ter dados para começar só a tratar aquilo que já existe, nem sequer estou a ser especialmente ambiciosa. Depois, a questão, e falámos disso quando estivemos na primeira parte a discutir este tema, eu sou defensora da existência de habitação pública à semelhança do que acontece com a educação e com a saúde, porque considero que a garantia do direito à habitação é de facto uma responsabilidade do Estado, conforme está inscrito na Constituição e depois na Lei de Bases e, portanto, essa garantia pressupõe que exista um parque público. Mas essa é uma medida que demora tempo a implementar. Claro. Depois, outra coisa que me parece bastante importante e que, aliás, curiosamente, é uma das coisas que está inscrito na recomendação que foi feita pela Comissão Europeia, agora a propósito daquele exercício que eles fazem no âmbito do semestre europeu. Não foi isso que foi escolhido para título, mas naquilo que está efetivamente na recomendação e não apenas no documento de trabalho que sustenta a recomendação, é olhar para a questão dos transportes. E, portanto, isto na dimensão, por um lado, de áreas metropolitanas, mas também numa dimensão de coesão territorial que para mim é fundamental, e já tinha dito isto, e, portanto, não é assim nada de extraordinário que me tenha surgido só a mim, porque a própria Lei de Bases também integra a rede de transportes naquilo que é o direito à habitação. Mas que se fala menos, porque a pessoa tende a concentrar-se em falar de aspectos que dizem diretamente respeito ao imóvel, quando na verdade muitas vezes o problema está na rede de transportes, não é? O passe metropolitano que fez o Partido Socialista talvez foi a política de habitação mais consequente das últimas décadas. Não estou a dizer isso necessariamente como a parabenizar a medida, ou seja, que do ponto de vista do transporte é certamente positiva, mas num contexto como este, tu tens ali... Claro que é positivo baixar os preços do transporte público, etc. Mas num contexto de pressão habitacional sem outras medidas, arrisca simplesmente a simplificar
o processo de expulsão de classes trabalhadoras dos centros em procura de habitação mais barata. Então, sempre ali, sim, mas... Mas atenção que eu não falo simplesmente numa lógica de área metropolitana, eu falo numa lógica de coesão territorial. Ali vais muito além do transporte. Claro que vais. Pois, E eu acho que eu acho que de facto esse é um dos aspectos também, porque a habitação se faz, o direito à habitação se faz também dos serviços que são oferecidos e, portanto, haver escolas, hospitais, cultura, parques... Sim, não é só a casa, né? Não é só a casa, é o habitar neste sentido amplo que inclui infraestruturas, mas que inclui também os serviços e, portanto, para mim, não consigo desligar a questão da habitação da questão da coesão territorial e acho mesmo que parte dos problemas advém desta macrocefalia que nós temos. Tens quase 30% da população a viver na área metropolitana de Lisboa, portanto, acho que isto não é saudável para ninguém. Depois preocupam-me também questões, mais uma vez indo à questão da qualidade do habitat, ou seja, estamos a falar de pessoas que têm casa, que não têm um problema de ter um teto, mas que vivem em casas que não têm condições, designadamente térmicas. Portanto, a questão da pobreza energética também, mais uma vez, também está na dita recomendação da Comissão, mas que é uma questão importante e que pode ter, inclusivamente, impacto na saúde. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida e, portanto, está suscetível também, segundo esse mesmo documento de trabalho, nós temos uma mortalidade nos meses de inverno superior àquilo que é a média europeia e, portanto, até que ponto é que isso se relaciona também com as condições da habitação e a importância de permitir aos grupos mais vulneráveis que não têm acesso à requalificação das suas habitações, poder fazer isso. Depois acho que é importante também haver um lado de requalificação do próprio espaço público, porque em algumas zonas esse será também potencialmente um problema de habitação, até porque nós sabemos que estas áreas metropolitanas se expandiram muito de repente, numa altura complicada da nossa história, em que tivemos um crescimento demográfico e, sobretudo, urbano muito grande e, portanto, não houve especial cuidado, planeamento e acho que hoje em dia essas áreas periféricas refletem precisamente isso e, portanto, acho que fazia sentido haver uma aposta na requalificação também dessas zonas. E acho que assim, para começar um programa de governo, já estamos bem lançados. Exato. Simone? Eu concordo com tudo o que a Vera disse. Acho que isto é 30% do que precisamos. Quais são os outros 70%? Controle de rendas. Não é bem, talvez 70%, mas normalmente quando me fazem esta pergunta, agora eu respondo 3 prioridades: controle de rendas, controle de rendas, controle de rendas. Ou seja, acho que no curto prazo, antes de começar a estudar qualquer coisa, sabemos que a situação específica dos preços em entrada no mercado não se conseguem controlar sem alguma forma de controle direto. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Nós temos controle de rendas. Temos controle de rendas de duas formas. Tens, para os contratos em vigor, os arrendamentos só podem subir, a renda só pode subir de acordo. Não é que dos 2% são para os contratos novos. Mas não é o que se chama controle de rendas. Sim. São para os contratos. Não, isso é um controle de rendas. O Simone queria mais controle de rendas. Limitares a subida. Aliás, tu tens várias formas de controlar. Sim, ok. Eu quando falo de controle de rendas, falo do controle de rendas, que significa ou tetos ao crescimento dos preços ou tetos absolutos aos valores. Sim. Que é o dito controle de rendas de segunda ou terceira geração, baseado em toda uma série de caracteres do edifício, qualidade, dimensão, localização, etc. Mas sim, fundamentalmente precisamos pôr um limite aos preços do arrendamento, que significa indiretamente pôr um limite aos preços da habitação, também para compra e venda, sendo que é um preço sempre mais determinado pela expectativa de lucro através do arrendamento ou de outras utilizações. O que liga para a segunda questão, que é
o que deve acompanhar o controle de rendas, porque o controle de rendas a sério só funciona se garantir que as casas ficam no mercado de arrendamento. Então significa que se pode reduzir numa frase, num slogan dos movimentos sociais, que é casa para viver, ou seja, garantir que as casas sejam utilizadas como residências. Eu acho não há casas vazias. Que não há casas vazias, por um lado, é que não há casas utilizadas para funções que não são casas, que o turismo, outras funções económicas importantes devem ser distintas do parque residencial pela habitação. Ou seja, limitar também, o alojamento local. entre as outras coisas. Eu acho que o alojamento local, precisamente, deveria estar fora dos prédios residenciais, no sentido que é uma atividade económica turística que precisa ser planeada, como as indústrias, como tudo o resto, e não pode ser considerado que a mesma função, ou seja, que as duas funções possam estar nos mesmos espaços. Sabes que podes ter pequenas indústrias em prédios de habitação sem mudar sequer o uso da fração. Sim, o que significa que nem sequer tens de submeter. Não estou a favor disto. Significa que tens de submeter. Não, mas isto é um ponto importante, porque fala-se muitas vezes do alojamento local e depois não se tem noção de uma série de outras coisas. Mas é por isso que eu disse isto se simplifica numa casa para viver. O parque habitacional tem que ser utilizado para resolver a questão habitacional. Terça questão, ali concordamos completamente, é uma questão de médio e longo prazo, é ter um plano de habitação, não necessariamente só pública, mas fora do mercado, cooperativa, seja que for, mas onde garantimos que nos próximos 30 anos vamos investir para fazer X casas fora do mercado a cada ano. Depois, uma questão subjacente a tudo isto, que para fazer estas escolhas é preciso pensar sobre o modelo de desenvolvimento. Ou seja, porque é muito difícil fazer estas coisas? Porque o controle de rendas tem todos aqueles problemas que dizem economistas? Não, porque os países ricos têm controle de rendas muito robusto. A questão é que o controle de rendas torna o imobiliário muito menos um motor de crescimento económico. E para fazer isto precisamos repensar o modelo de desenvolvimento, que implica questões que têm a ver com o que tu estava a dizer do transporte, da centralização. Ou seja, o modelo económico inteiramente assente em turismo, imobiliário, finança, etc., é inevitavelmente também polarizador do ponto de vista do espaço. Portanto, se queremos um modelo mais equilibrado de crescimento espacial, precisamos mudar fundamentalmente a centralidade do imobiliário e da construção no sistema econômico nacional, o que nos permite libertar recursos, por um lado, para controlar a habitação e, por outro, para pensar outros. Nesse ponto de vista, eu percebo a dificuldade dos governantes em fazer as coisas que eu digo, tipo o controle de rendas. Mas é que entramos nesta coisa que não podemos fazer as políticas que precisamos para a habitação, porque senão não temos crescimento económico. Mas depois temos um crescimento económico que torna a questão da habitação pior. Então, a certo momento, temos que quebrar esta coisa. Mas o argumento nem sequer é esse. O argumento é precisamente de que a medida de controle de rendas, e tu aí já deste um salto, porque depois dizes que não podemos ter casas vazias e, portanto, de alguma forma tens de forçar quem é proprietário a colocar as casas e, como eu costumo dizer, aí se forçares as pessoas a fazer e se não agires numa lógica de liberdade individual e de incentivar, aí podes fazer isso tudo. De facto podes, até porque queres fazer de controlo, obrigas logo as pessoas a colocar no mercado. Quer dizer, se fores por essa lógica, não, é óbvio que funciona. Agora, pois, exato. Não. A tua objeção é de princípio. A questão é isso, sabem o que é que também funciona para resolver problemas da segurança social? Assassinar pessoas mais velhas. Mas vamos deixar bem claro que eu não acho isto minimamente defensável. Mas portanto, não é só a questão. Eu não compararia obrigar a pôr as casas no mercado a matar velhos. Eu não fiz essa comparação. Sim, estás aí contra a liberdade individual. Eu só te expliquei que a eficácia é um conceito diferente da eficiência, em que tu tens de olhar, na eficiência tens de olhar para custos. E os custos não são, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são simplesmente custos financeiros, são custos de tudo aquilo que agride, que te reduz bem-estar, inclusivamente ires contra determinados princípios. Uma das coisas que eu gostava de conhecer, e aí os dados da AT já poderão ajudar, é ter, por exemplo, uma caracterização do mercado de arrendamento ao nível dos seus proprietários. Já falámos disto em Carcavelos. As estruturas de mercado não são
irrelevantes. Sim, exatamente. Não são irrelevantes Para perceber se esta medida funciona. Exatamente. Claro. Porque estás perante um mercado que é muito concentrado, que tem meia dúzia de empresas cujo seu negócio é mesmo arrendar imobiliário, é distinto de teres um conjunto de pequenos proprietários. Sim. Mas ali desliga-se com a questão do modelo de desenvolvimento. Se investir no imobiliário é a única forma para assegurar um retorno no investimento para os pequenos, tens que quebrar esta coisa. Ou seja, porque se não estás tu próprio a promover um modelo que não promove... Antes de ir à questão do obrigar ou não as pessoas a pôr as casas no mercado, que é um tema interessante, vamos falar da questão das rendas, que é uma coisa que está na cabeça de toda a gente. O ponto, acho eu, que a Vera estava a fazer é que a medida de controle de rendas, independentemente das nossas objeções à partida a ela ou não é? Vai funcionar mais ou menos dependendo das características do mercado. Não é? Então, se for e teres um mercado pulverizado, é completamente diferente de teres um mercado controlado por alguns players. Não é? Se ele for pulverizado, eu acho que é bastante mais difícil funcionar. Não é? Do ponto de vista do inquilino que procura habitação, isto não é muito diferente. Podes dizer que no impacto, não é? Não, se todas as casas têm que estar no mercado, têm que estar a preços estabelados, porque as casas têm de estar isto no é mercado. Independente do... Sim, ou seja, as casas estão ali a esse preço, ou seja, na versão mais redutiva do controle de rendas. O Estado te diz qual é o preço de cada casa. E tu não podes decidir se queres arrendar ou não. Simplificar, estás obrigado a arrendar. Estás obrigado. Ali Portanto, não há nenhuma diferença espera. se for um grande ou um pequeno. Portanto, não podes esquecer a parte coerciva da coisa. Temos de tratar bem o Simone, que há aqui dois economistas contra um. Que não podemos estar... Eu estou a fazer uma hipérbole disso, mas estou a brincar, estou a falar. No limite, a ideia de um modelo tão totalitário, se quiserem, de controle de rendas, todas as casas no mercado, os preços definidos pelo Estado, quem é o proprietário não importa. Obviamente esta é uma hipérbole para chegar lá. Mas eu falo do impacto. Mas qual é o problema do controle de rendas? É que em muitos países tu implementaste controle de rendas e o que aconteceu foi que houve casas que saíram do mercado. Não podes. É isso, mas onde funciona o controle de rendas, tu tens também toda uma série de medidas que ou proíbem ou pelo menos torna muito economicamente muito problemático tirar as casas do mercado. Por exemplo, preços, taxas sobre a propriedade que aumentam. Mas mesmo aí a prazo, mesmo com essa medida stalinista, tu a prazo pelo menos os privados vão ter menos incentivos para construir casas, quer dizer, que geras Não precisamos construir casas. Temos o maior rácio de casas face às famílias na OCDE. Ou seja, precisamos reabilitar casas. Muitas delas não casas. Estão onde as pessoas querem viver. Lá está, voltamos à questão da coesão territorial. Temos 50 mil casas vazias em Lisboa. 50 mil. Sim, mas já viste os dados, por exemplo, relativamente à distribuição por dimensão? Porque o INE publica isso. Claro, temos casas relativamente grandes. Relativamente grandes. Há uma percentagem muito significativa das casas vazias em Lisboa, daquelas que não estão para arrendamento ou venda, portanto, casas que estão vazias por outros motivos, que têm, vou-te dizer, 10 ou mais divisões. 10 ou mais divisões. Ainda mais. Obviamente, qual é a questão? Qualquer tipo de incentivo, o que estou a dizer é que qualquer tipo de, porque era a parte que faltava, se quisermos, qualquer tipo de incentivo tu queiras pôr para que se transformem casas das divisões em casas mais adequadas às necessidades de hoje em dia, para que os proprietários mais pequenos que não têm a liquidez que seria necessária para pôr no mercado casas que estão vazias, etc, etc, etc. Num mercado completamente desregulado, acaba por ser inteiramente capturado pela renda, pelo lucro. O controle de renda é uma medida, ou em geral, os controles robustos do mercado são as medidas que te permitem que depois os incentivos façam exatamente o que tu queres, em vez de ser simplesmente... É a famosa questão antiga, diferente, mas é um paralelo das bonificações de juros, que no mercado desregulamentado, a própria LP, a Associação Lisbonense de Proprietários, admite, foram inteiramente capturadas por incremento de preços. Ou seja, a bonificação de juros, que nós achamos que foi a política que aumentou a propriedade, de fato, foi simplesmente uma transferência no longo prazo de dinheiro dos cofres públicos para quem vendeu as casas. Então, para os bancos que emprestaram dinheiro, etc, etc, etc.
Isto porque era uma medida que podia ser inteligente, suportar o acesso das pessoas à casa de propriedade, mas no mercado desregulamentado acabava por ser completamente extraída sob forma de lucro. É o mesmo, qualquer incentivo à requalificação, renovação, que tu dás num mercado tão desregulado, tão aquecido como o português, acaba por ser extraído pela renda. É o caso dos subsídios ao arrendamento, etc, etc. O controle de rendas, não estou a dizer que se tem que fazer na forma stalinista, formas muito menos robustas de fazer, te permite criar um mercado onde depois podes intervir de forma positiva com incentivos. Mas o que tu estás a dizer, na verdade, tu estás a defender essa medida stalinista, não é? Porque tu estás ou queres chamar, não é? Era hipérbole. Mas tu estás a dizer eu até acho que tu podias obrigar também as empresas a ir realizar essas casas que não estão em condições de ser colocadas no mercado. Imagina que os Lucia da EACUF começassem a fechar os hospitais porque era economicamente mais conveniente mantê-los fechados. E improvisamente tu tinhas uma falta de equipamentos hospitalares em Lisboa por causa dessa. Imediatamente os requisitavas. Era óbvio porque até a gente direita ia concordar com isso, porque sabemos que a saúde é um direito fundamental no qual temos uma participação do privado. Eu até acho que devias fazer testes psicotécnicos no 9º ano e quem sentir que tem alguma vocação para, por exemplo, pessoas com uma motricidade fina especial são obrigadas a ser cirurgiões. Não podem escolher. Eu queria ser. Não. Mas não podes. O senhor com essa motricidade fina vai ser cirurgião, porque já viu as listas claro, de espera que nós temos. Não é? É o melhor para o país. Isto parece uma piada, mas é interessante, porque isto bate num tema que é muito importante, que é um tema sério, que é a questão o que é a habitação. A habitação é um bem como um relógio, um livro ou uma pen que pronto, faz ou não faz falta, então que pode ser transacionado, fundamentalmente é um objeto econômico que tem uma utilidade, etc., ou é um direito fundamental? Porque se é um direito fundamental, dicotomicamente, e não é. Sobre os direitos fundamentais admitimos que tem a ver. Porque comida é um bem. E não deixa de ser um bem que satisfaz uma necessidade absolutamente fundamental, que é a de nós nos alimentarmos. A questão é que a comida é uma coisa que funciona com algo que é parecido das leis do mercado. A habitação leis não do mercado, também já falámos sobre isso. No monopólio também há leis de mercado. É o que ele quer dizer, o que quer dizer é mercado de concorrência perfeita. Não, há bens nos quais o mercado, como tu queres chamar, tem a capacidade de fornecer o bem a quase todos, onde consegues resolver os problemas com alguns corretivos nas margens. É o caso da comida. E na habitação não? Ou seja, tu não tens países... Não tens história um exemplo de país sem controle de rendas ou sem 70-80% da habitação pública que garantiu habitação condigna a, não digo 100%, mas a 98% da população. Não existem. Na história do mundo capitalista, porque não vamos lá para os antigos gregos, etc., dos últimos 500 anos, não existem modelos de habitação, regimes de habitação, sem ter mecanismos muito robustos de controle do mercado ou o parque habitacional fundamentalmente fora do mercado por ser público, etc. Não existem. Mas tu falaste das duas enquanto tu agora estás a falar delas como substitutas. Há formas diferentes de fazer isso. Há pouco parecia estar a falar como complementares, ou seja, uma acumulava-se sobre a outra. Se estás num modelo capitalista precisas acumular as duas. Se estás num modelo socialista podes ter só uma. Não, mas tu tens países com habitação pública, mas sem controle de rendas, que são, julgo eu, a maioria, poucos, ou não? Não, quase todos os países têm controle de rendas. Controle de rendas de que tipo? Nós também temos, como agora estava a dizer há bocado. Controle de rendas. Não, controle de rendas no sentido de mecanismo de limite ao crescimento da habitação, etc. São quase todos. Pouco? Não, afeta poucas casas. Como afeta poucas casas? Afeta acho que 8% dos contratos de arrendamento. Tu tens os contratos que não transitaram para o NERAU e que, portanto, são herdeiros das rendas congeladas, podem ter feito alguma atualização em função dos rendimentos dos inquilinos, mas estão lá. Sim, mas dados tu tens um limite nos contratos que existem, tu tens um limite de aumento de renda ditado todos os anos pela percentagem que o INE publica em agosto. Mas isso é num contrato que já está em curso. Isto não é controle de renda. E nos contratos novos... Mas se tu pudesses mudar o preço cada mês, não havia um contrato, ou seja, não era negociado mensalmente o preço da habitação. Era com a renovação. Com a renovação, tu podias aumentar
arrenda no que quisesse e não podes. Tens essa... sempre não renovar, então depois fazer. Ou seja, deste ponto de vista não existe. Não, estás a dizer que concordas. Desculpa, estás a dizer que concordas com a medida, não é? A Vera está a dizer que esta medida já é um tipo de controle de renda. E eu concordo, obviamente, com esta medida, mas isto não é o que se define controle de rendas. E tens nos contratos novos, para habitações que tenham estado arrendadas nos últimos 5 anos, não podes praticar uma renda nos novos contratos 2% acima daquilo que estava fixado anteriormente. Sim, essa medida do mais habitação não foi, que eu saiba, revogada. Mas esta medida, tem uma exceção. Tem uma exceção. As únicas é quando fazes melhoramentos. Não. Tem valores mínimos a partir dos quais se ativa esta medida, que são valores que são de fato completamente incomparáveis. Ou seja, temos um controle de rendas para os ricos. Para quem já colocou tipo um T3 em Lisboa por cima de 1.300 euros, se não me engano, T3 é 1.300 euros, então tem o controle de rendas. Quem hoje tem contratos mais abaixo, 900, 800, 1.100, 1.200, na próxima renovação do contrato pode pôr 5.000 euros por mês. A partir daí, entrará neste controle de rendas. Ou seja, sim, implementar... Porque ninguém se queixou disso? Porque, de facto, é uma medida que praticamente, pela forma como depois foi tabelado o valor mínimo, não impacta as rendas das quais deveríamos manter os preços. Impacta as rendas que já estavam com preços completamente fora da capacidade de quem vive e trabalha em Portugal. Porque também esta questão, ou seja, é um controle de rendas para os digital nomads, fundamentalmente. Diz uma coisa, números. Comparando com os países da União Europeia ou com os países da OCDE, que são aqueles com que normalmente a pessoa tende a comparar-se, como é que nós estamos a nível de controle de rendas? Ou seja, como é que... Nós temos um dos mercados de habitação mais liberalizados da Europa. Ou seja, o normal é haver controle de rendas na maior parte dos países europeus? Mais do que em Portugal? Sim, muito mais. Sul da Europa é a exceção. É no sul da Europa que praticamente não há controle de... Não, ou seja, praticamente não há controle de rendas, senão algumas coisas que ficaram no passado. Mas não é só isso, porque depois o controle de rendas vai com o tipo de mercado de arrendamento que tens. Nós temos os contratos de arrendamento mais curto da Europa, provavelmente. Temos uma duração mínima de 3 anos, mas de fato é possível fazer contratos de 1 ano, o que é também uma forma para reduzir... Não, a duração mínima... É ao contrário. A duração mínima de um contrato de arrendamento é 1 ano. Sim. O que acontece é que o Código Civil impede o senhorio de, nos primeiros 3 anos, se opor à renovação. Portanto, na verdade, o primeiro contrato tem uma duração efetiva de 3 anos, a menos que o inquilino decida ou opor-se à renovação ou denunciá-lo passados, o que pode fazer passados 2/3 da duração do contrato. Sim, mas a questão é que concretamente os contratos que estão... saiu há pouco tempo este inquérito, as condições do arrendamento na área metropolitana de Lisboa, os contratos novos são quase todos de 1 ano e correntemente são considerados contratos de 1 ano, precisamente porque depois o jogo é não renovar, é aumentar. Na Itália, que não é um país onde se liberalizou muito isso, o arrendamento, o contrato é 4+4, o mínimo de contrato de arrendamento. Na Espanha, se não me engano, é 4 ou 5 anos, agora não me lembro exatamente. Na Alemanha, o standard para os contratos de arrendamento é 100 termo, ou seja, o arrendatário considera-se que pode ficar na casa para sempre e qualquer aumento de renda, claro, nesse caso deve haver aumentos de renda ao longo do contrato, quando é indeterminado, devem ter sempre justificação, ou seja, só se pode aumentar o valor da renda se houver uma renovação, se houver uma alteração, etc. Ou seja, este é o contexto. Somos nós no sul da Europa que temos a ideia do que o preço é determinado no mercado. França tem modelos de controle de renda. Também tens contratos. Inglaterra não tem. Mas também tens Europa, contratos sem termo. Ainda tens contratos sem termo. Teoricamente. Não, mas a questão, claro que tu potencialmente tens um contrato sem termo. O problema é que também tens contratos de 1 ano. Na Alemanha não tens contratos de 1 ano. Mas se calhar as duas coisas não são indissociáveis. É precisamente por teres uma percentagem destes contratos que são vinculísticos e muito garantistas que depois tu tens o extremo oposto. Acontece exatamente o mesmo no mercado de trabalho. Tu tens uma parte que está muito segura. É um mercado dual, é um mercado bipolar.
Tu queres entrar na questão dos congelamentos? Eu não quero entrar. Não, é óbvio que estou a trazer factos. Não, é óbvio são 124 mil contratos. São 124 mil contratos que são anteriores a 1990. Sim. Mas qual é a questão? É óbvio que é um problema ter contratos desse tipo. É que também é a razão pela qual eu não quero falar de congelamento de rendas, porque é óbvio que é um problema para resolver, não é um modelo para o futuro. Quando falamos de controle de rendas, não falamos obviamente dos congelamentos. Ou seja, se tu hoje queres acabar com esse problema, há duas formas de fazê-lo. Uma é uma catástrofe social, a outra é um enorme investimento público de dinheiro. De fato, sempre fomos lá ao meio a fazer as duas coisas. Em Real de 2012, pela forma como era escrito, teria sido uma catástrofe social que foi parada pelas algumas reformas que foram feitas depois pelo Partido Socialista. De fato, houve dezenas de milhares de pessoas que foram expulsas das casas graças a isso, idosos, etc. Mas estavas a fazer... É verdade, mas estavas a fazer... O que eu digo é que não consegues resolver isto... realmente, se não tiveres um controle robusto do mercado. Na verdade, houve uma capacidade das entidades públicas de perceber que a população que estava afetada por esses contratos anteriores a 1990, que provavelmente quando recebessem uma carta do senhorio não iam ter a capacidade de compreender o que é que deviam ou não deviam fazer. Porque eu não estou a dizer que não, eu estou a dizer precisamente que provavelmente aconteceu porque as autoridades públicas não foram capazes de antever que isto ia acontecer. Porque, na verdade, a chamada Lei Cristas, que é uma revisão do novo regime de arrendamento urbano de 2006, cria um mecanismo de transição que, na verdade, é uma coisa bastante sofisticada e interessante. Aquilo é aplicação pura de teoria dos jogos e dá um período transitório de 5 anos. Esse período transitório de 5 anos aplicava-se a duas situações, são os artigos 35 e 36. Num caso, à população idosa e ou com um grau de incapacidade, e noutro caso, às pessoas com dita carência económica. Vamos ver o que é que depois estava definido como sendo carência económica. Eram 5 salários mínimos. 5 salários mínimos. Ou seja, pessoas que ganhavam até 2.000 e tal euros. Ou seja, este artigo, embora falasse de carência económica, na verdade, estatisticamente, protegia quase toda a gente. Claro. Idosas é carência económica, não era Não. O 35 era só para carência económica, o 36 era para idosos ou pessoas com um grau de deficiência e a lei até sai mal, que sai com um grau de deficiência superior a 60, excluindo as situações dos 60% que são bastante frequentes. Na verdade, depois ainda fizeram uma coisa mais bem pensada, porque depois havia uma distinção, as pessoas que estavam em carência económica, depois, passado o período de 5 anos, entravam mesmo em NERAU e tinham contratos com prazo. Para a população idosa, estes contratos continuavam sem prazo. Era a parte da renda que deixava de estar congelada. Mas havia uma disposição que dizia que depois estas pessoas teriam direito a um subsídio de renda. Calma, porque a história é engraçada. O que é que acontece? Quando o NERAU foi publicado em 2006, também havia um subsídio de renda. E havia uma atualização da renda. Só que essa atualização da renda estava limitada a 1/15 do valor patrimonial tributário. Portanto, as rendas tinham aquele limite dado pelo valor do imóvel considerado para efeitos de IMI. E o subsídio de renda era definido como o quê? A diferença entre o valor que o inquilino pudesse pagar atendendo aos seus rendimentos e a nova renda que viesse a ser definida, que, volto a dizer, tinha o limite de 1/15 do valor patrimonial tributário. Quem fez o diploma em 2015, que regula o subsídio que entraria em vigor findo o período transitório, faz uma coisa fabulosa, que é voltar a dizer que o subsídio é a diferença entre a renda que o inquilino pudesse pagar
e a nova renda. Só que se esqueceu de uma coisa. A nova renda, com a lei Cristas, não tinha um limite definido na lei. Era definido por negociação entre as partes, com um mecanismo de teoria dos jogos. Porquê? Porque a iniciativa partia do senhorio, que fazia uma proposta de renda. E o inquilino aceitava ou rejeitava. Rejeitando, fazia ele uma contraproposta, que o senhorio aceitava ou rejeitava. E depois duas coisas aconteciam. Ou o inquilino podia lá continuar durante X anos e ao fim desse tempo tinha de sair e adeus. Ou então o senhorio podia decidir que ele saía logo, mas tinha de lhe pagar uma indemnização e o cálculo dessa indemnização era a média das propostas que um e outro tivessem feito. Sabes o que é que isto quer dizer? Que com este subsídio definido desta forma, o incentivo que estas duas partes tinham a moderar a sua proposta, porque se eu, enquanto inquilino... Não havia. Não havia. Sim, podiam ter feito uma festa exatamente à conta do Estado. É mesmo o que aconteceu. Ali, não tem, infelizmente, dificilmente teríamos números. Em muitos casos foi a transição direta para o novo regime, porque sem que as pessoas soubessem. As senhorias, de forma mais ou menos voluntária, aproveitar-se disto tudo. Estes mecanismos muito específicos, cada lei tem os seus. O problema é mais amplo. Temos uma história muito longa neste país de tentativas de acabar com o congelamento de rendas. A questão é que se embate sempre com a realidade que acabar com o congelamento de rendas num país que não tem um regime de habitação robusto significa ou um Estado que paga montanhas de subsídios ou catástrofe social. E normalmente significa as duas coisas. Claro, muito mas isso também é preguiça do Estado, não é? Porque o controle de rendas... Mas é preguiça do Estado no longo termo, no sentido que isto só tu podes proteger quando foste construindo um parque de habitação robusto. É um mercado devidamente controlado. Ora, também é verdade que no longo prazo tu podes controlar um mercado com formas muito menos stalinistas daquilo de que eu falo. Quando tu tiveres um bom equilíbrio entre habitação pública, subsídios, etc., podes manter os controlos do mercado, limites a aumentos das rendas, etc. A questão é que tu, num contexto Portugal 2025, etc., precisa de uma terapia de choque. Ou seja, todas estas coisas não vão... Temos uma trajetória que é devastante pela habitação. É o único instrumento que no meio disto tudo pode dar uma banal ao sistema, mudando radicalmente os incentivos. Na minha opinião é um controle de rendas que vocês chamam de stalinista. Senão qual? Porque realmente todos disseram tudo, vamos construir ali nos rústicos, mas o que é que vai conseguir ter um impacto significativo? Triplicamos os salários, seria uma alternativa. Deixa-me dizer uma coisa que se calhar, Vera... Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa. Há um aspecto que eu acho que é relevante, que é quem está afetado é essencialmente quem está fora do mercado. Porque tu olhas para as estatísticas que têm a ver com a acessibilidade económica, ou seja, para o esforço que as famílias fazem para terem habitação, e aquilo que tu vês é que de 2015, se tu puseres a ver como é que se estão a comportar os preços, como é que se estão a comportar as rendas, elas estão a subir e na verdade tu não tens uma subida da taxa de sobrecarga no mercado de arrendamento. Tens nos últimos anos, mas não tens, uma subida da taxa de sobrecarga. Isso é porque ela não subiu de facto ou porque está mal medido? Esta taxa de sobrecarga não é calculada como nos censos com dados censitários. É feita uma amostra. Isto vem do inquérito às condições de vida e rendimentos. Explica já agora como é que é calculada. É simplesmente ver quantas pessoas é que, daquelas que são abrangidas por este inquérito, que é um inquérito bastante abrangente, com uma amostra que todos os anos tem 25% que é mudada, que é precisamente para tu não perpetuares, não estares a fazer um retrato sempre das mesmas famílias, mas mantens uma base de comparação, mas vais mudando parte dessa amostra e tu vês dentro destas famílias quantas é que gastam 40% ou mais do seu rendimento
em habitação. Sim, uma das razões pelas quais esta taxa não cresceu é que historicamente fomos aumentando o valor que se considerava o limite. Nos anos 90 era considerado 25%, agora chegamos ao 40%. Ou seja, a cada vez que a União Europeia faz este exercício comparável. Mas em 2015 já era 40%. Pois, exato. Não era E, portanto, 25%. em 2015 já era 40%. Mas portanto, este ponto se da Vera olhares, é um ponto portanto, interessante. Porque é que não Exato. esperar-se-ia que aumentasse? Exato. Tivesse aumentado E repara muito. numa coisa, Mas tu tens um plano nacional de habitação que olha para isto, que diz isto, tem lá uma tabela com os valores da taxa de sobrecarga, e não lhe faz um clique a dizer, está aqui qualquer coisa estranha, nós temos de perceber melhor o que é que se passa. Sim, Agora, ou está mal calculado, estamos ali. não, repara, tu tens obviamente que esta taxa só te apanha as pessoas que estão no mercado. Ou seja, a taxa de sobrecarga mede as pessoas que já têm habitação. Claro, não são as pessoas que querem ter Então, habitação. É que em Portugal, em 70%. E Simone, o que é que eu está disse? E Simone, o que é que na eu disse? propriedade. O que é que eu disse no início, como introdução para referir estes dados? Precisamente que o problema era de quem não estava no mercado. E por isso, medidas como o controle. Fundamentalmente dos que não estão na propriedade. Porque também quem está já no mercado, mas no arrendamento, está, com a exceção dos poucos que ainda sobram, que têm os contratos indefinidos, está num contexto de crescente precariedade e que vai progressivamente renovando, cioè passando para novos contratos com preços mais altos. Ou seja, de fato, quem está protegido... Mas lá está, os preços estão a aumentar, não é? Dizes, então eu esperaria, se eles estão a renovar com preços cada vez mais altos e se estão a fazer um esforço cada vez maior, eu esperaria ver a tal taxa de sobrecarga a aumentar para o mercado. E repara, a taxa de sobrecarga está dividida, está lá dividido por proprietários com encargos, proprietários sem encargos, arrendamento de mercado e arrendamento que não é de mercado. Está lá. Portanto, eu estou-me a referir exclusivamente ao arrendamento de mercado, nem estou a olhar para a taxa de sobrecarga em geral, que sabemos que desceu, claro, por efeito, por exemplo, da descida das taxas de juros num país onde 28% da população tem casa com empréstimo. Estás a ver? Estás a olhar para o gráfico? Sim, não, está aí. Pronto. A Simone foi verificar. Pois foi, e acho que faz bem, porque isto é uma das coisas. Há um trabalho de avaliação de políticas públicas que no capítulo da habitação me vai buscar um valor, salvo erro, em 2012, ou lá que é, e depois me vai buscar outro em 2018 e me diz que em 2018 está mais alto que em 2012, ou lá quando é que era, que de facto estava. Não era 2012, era um outro. Mas depois me ignora toda a avaliação. Diz que está a subir e não está, quer dizer... Sim, aqui poderíamos fazer o paralelo com a inflação, que não é preciso duvidar da seriedade de quem faz a inflação para saber que a inflação mede sempre menos a capacidade de compra, porque está baseada em lógicas do mercado que funcionam de forma diferente, porque, por exemplo, quase não mede a habitação, mede de uma forma muito pequena. Ou seja, aqui modelos de recolha dos dados, modelos de recolha de dados que em estoque, precisamente. Modelos de recolha destes dados que foram basados num mercado onde havia muita pouca entrada e saída, muitos poucos contratos novos, informal, não sabemos quantos, podem fundamentalmente ser corretos do ponto de vista formal e não dizer-nos muito sobre as condições reais. E de qualquer forma, eu prefiro usar os dados um dado que junta precisamente, que é exatamente como é que Biden perdeu as eleições. Os dados diziam que a gente estava a ganhar os salários e a gente achava que estivessem a piorar. Ou seja, esconder-se atrás de dados que, por razões históricas, ninguém está a falar de dados falsos. Não, mas é isto, um indicador que pode não estar a descrever o que é que se está a passar. Claro. Porque não te está a descrever uma mudança. É mesmo muito pouco. Outra coisa, nós temos uma mudança radical do mercado, que é depois de 40 anos de crescimento da taxa de propriedade, agora estamos a entrar num modelo de crescimento da taxa do arrendamento. Ou seja, estamos numa fronteira em que daqui a 10 anos talvez descobriremos que aquela proteção que tem boa parte da população por causa da propriedade se está a diluir. Já pela primeira vez entre 2011 e 2021
diminuiu a taxa de proprietários. Concordamos sobre 73, 72 para 70%. Sim. Entre os jovens, agora obviamente nós temos os números, não sou eu o período dos números, é tipo, temos as taxas mais baixas de sempre de propriedade. Então, estas coisas que tu estás a ver em dados que vêm do passado, tu pode estar a esconder uma transformação radical do contexto. É por isso que eu quero estudar. Agora, dados, qual é o primeiro problema das percepções dos portugueses? A habitação, em praticamente todos os inquéritos. Então, os portugueses, não é como a segurança, tipo, porque ninguém bombardeia mas a ideia que há um inimigo. Então vamos cá ver uma coisa. Tu dizes que é uma das principais preocupações, não é? E os dados, pronto, ok, tudo bem, não é? Então, e se isto fosse sobre imigração? Ou seja, os dados... Sabes qual é o meu outro tema de investigação? A segurança. Então, pronto, ainda ótimo, exato, ótimo. Então, pronto, é isso. Então, mas as pessoas têm uma percepção... Também tu ouves dizer, não é? As pessoas têm uma percepção que estão muito preocupadas com a criminalidade associada à imigração. Há uma diferença fundamental. Primeiro, que há uma economia política da construção do medo. São várias décadas que se construi. Que se vai construindo medo. Isto nunca aconteceu com a habitação. Atenção, ninguém fez campanhas mediáticas para dar a gente medo. Oh, come on, dai. Não é uma questão de medo. Tu queres comparar o papel das direitas extremas, da imprensa em construir o inimigo público imigrante, como o fato que 4 esquerdolas dizem há 10 anos, atenção que a habitação é um problema. Não compararia isto em termos de produção de percepções. Mas depois as percepções não precisam de ser fabricadas, nem precisam de ser politicamente induzidas. Na segurança sabemos que são fabricadas. Então vou-te fazer uma pergunta. Então pronto, tudo bem, essas são. Agora, vou-te dizer uma coisa. Imagina que deixaste o teu carro ao sol. Oi. Deixaste o teu carro ao sol num dia como hoje. Deixaste. Entraste e os estofos do teu carro são de tecido, certo? O que é que está mais quente? São os estofos ou é o volante? Eu conheço um pouco de física. Pronto, então diz-me. Mas diz-me o que é a percepção da maioria das pessoas. Assim não posso saber. Esse é o volante que é onde põe as mãos. Provavelmente a temperatura é a mesma. A temperatura é a mesma, exatamente. Não, a percepção. Não, a percepção é de que o volante está mais quente e, no entanto, não está. É uma questão de condução térmica. Mas nesse caso o volante te queima. O chão não. Há politicamente alguém a induzir a percepção de que é o volante. Não, então lá está. Mas isso estou a dizer, estamos a comparar um campo onde há uma construção do medo. Não precisam de ser politicamente induzidas e terem. Sim, não tem de ser fabricado. Bom, deixem-me voltar aqui ao nosso tema. Há várias coisas que eu queria falar, mas queria fechar a questão das rendas. Um comentário e um dado que nos falta aqui que é interessante. Em relação ao que estavas a dizer há bocado, Simone. Eu, mesmo entendendo essa política, eu acho que houve durante estas décadas uma certa preguiça da parte dos decisores, porque no fundo o que tu fizeste, quer dizer, concordo só não com essa medida, o que tu fizeste foi uma política muito focada no curto prazo, que foi basicamente fazer política social à custa dos senhorios. E tu até podes dizer, até se devia ter feito mais, certo, mas quando fizeste isso em vez de construir habitação pública, o que na verdade era o que teria feito mais sentido, não é? E um dado aqui interessante que não falámos, porque é muito interessante que este é daqueles temas em que nós falamos de devemos controlar rendas ou não devemos, os números sobre as rendas, valores das rendas, etc. Quanto é que as rendas, quanto é que os controlos atuais impõem de aumento de rendas? E fala-se pouco de um facto importante, que é a quantidade de casas que são arrendadas fora do mercado. No mercado paralelo, que é para aí, segundo salvo erro, 60%, que é um número astronómico. Ou seja, não são abrangidas por nada disto. Sim, essas pessoas são. Claro, é a situação em que está mais desprotegido, obviamente. O inquérito sobre arrendamento na área metropolitana de Lisboa, que foi produzido pela Habita, pelo Centro de Estudos Sociais, que saiu recentemente, de fato descreve um mercado em 3 componentes. Uma é o mercado regolarizado, liberalizado, recente, caro, etc. O mercado protegido, que mantém-se sempre mais pequeno, mas que existe, é o mercado informal. E que
E o mercado informal é onde estão as taxas de sobrecarga maiores, porque é muita gente com salários baixos, fundamentalmente. Essas questões das casas sobrelotadas, por exemplo, é muito comum. Claro. Ali junta-se com a Mas não é só questão isso, da mas migração do medo. que não quer pagar impostos. É tão simples quanto isso. Sim, pois, mas agora está a tornar-se, ou seja... Se calhar era um problema que também convinha resolver, não é? Antes de... Esta é uma coisa que foi apanhada de forma muito marginal neste inquérito. Foi um inquérito estatisticamente, etc, etc. Ou seja, sim, existirá, mas os poucos dados que temos sobre estes temas é especialmente difícil ter dados, falam que o informal é sobretudo em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, é sobretudo a questão da sobrelotação e arrendamento para pessoas migrantes que provavelmente a até, custos se calhar, às relativamente vezes altíssimos, etc, etc. Muitas vezes, se calhar, até subarrendamento, ou seja, Sim, provavelmente. Claro. alguém que arrenda faz isso, oficialmente sim. e depois subarrenda. Ainda hoje vi uma notícia na zona do Porto, salvo erro, que era precisamente Mas, então caso eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estariam de acordo com um controle stalinista sobre os... Como assim? Fazer cumprir a lei? Claro. Não. Se você fazer... Ou seja, mas ali... Fazer cumprir a lei implica purgas, Não, só exato. Estás a falar de gulags. Não, ou seja, entrar em casa das pessoas e pedir os contratos e ver quantas pessoas lá estão a morar, isso eu não sou muito... não, usar os dados, por exemplo, da eletricidade, dos consumos, etc, para ver quantas pessoas, para estimar quantas isso é pessoas evidente, claro. moram nas casas, etc. Isso por acaso... Não. Então como fazes isso? Com descontos fiscais para as pessoas que já não pagam os impostos? Quer dizer, isso é ilegal, não é? Quer dizer, há uma pessoa que está a arrendar uma casa e a casa que não está declarada é ilegal, não é? Sim, exatamente. Essa informalidade, tal como quando vais ao mecânico e também não paga nada daquela atividade é declarada, tudo isso é... Aliás, junto-te tudo uma isso coisa. é ilegal. Se nós Não é culpa do tivéssemos uma cliente, é política, culpa se nós tivéssemos uma neste caso, do política proprietário. de imigração menos dura, poderíamos buscar isto sem fazer controle. Ou seja, seriam os próprios imigrantes a poder-nos denunciar os mecanismos de sim, mas muitas vezes não são imigrantes. Sim, em muitos casos são. Mas quer dizer, vocês não conhecem pessoas que vivem em casas arrendadas que não estão declaradas? Sim, claro. Mas eu acho que é uma coisa que foi diminuindo. Achas? Isso. Okay. As condições fiscais no arrendamento tornaram-se Por acaso sempre estou a pensar melhores. e eu acho que não conheço muitas pessoas que vivam em casa arrendada. E as que conheço têm contrato. Algumas até têm muitas agora, fui conhecendo, não é? Mas há uma questão ali que nos meus tempos de estudante, sim, claro, havia Aí, aquele, então era havia mato, não é? aquele, sim, Não, mas havia ali é aquele uma caso questão que clássico do arrendar os quartos, sim, e com situações de informalidade, claro. há uma questão que se junta com o discurso Casa para Viver. Ou seja, o incentivo para arrendar no informal não é só um incentivo econômico. É talvez o incentivo principal não é o econômico. É a questão da flexibilidade. Se tu não tiveres um contrato, é muito mais fácil expulsar o inquilino e libertar a casa quando precisa. Há muito essa ideia, se depois o meu filho precisar, se precisar vender, etc, etc. Sim, eu ia então, no mercado mais não é só a questão no mercado fiscal. regulamentado, Claro, há mais incentivo. É que as duas coisas não são independentes. Então, como fomos liberalizando o mercado de arrendamento e fomos liberalizando não só diretamente, mas também indiretamente permitindo que passasse ao short-term rental, não é ao alojamento local, isto fundamentalmente retira aquela parte do incentivo. Ou seja, tu metes a casa no alojamento local, é disponível amanhã, que é uma das coisas que a geografia crítica tem dito. A questão do alojamento local não é só o problema do fato que faz ganhar mais, é que também torna o ativo econômico mais líquido. Porque é mais fácil realizar a liquidez a partir do ativo, não é, da casa de quem é proprietário, se está no mercado do arrendamento turístico. Então isto... O que é realizar a liquidez neste caso? Vender. Vender. Sim, okay. Então, quando pensas em termos de ativo financeiro, não é? De um investimento. Torna mais líquido, certo? É um investimento mais líquido. Ou seja, então isto, de alguma forma, também retirou, libertou os senhorios dos arrendatários, que são chatos, que criam problemas, etc., e retirou um incentivo muito importante para a informalidade. E isto pode explicar a razão pela qual esse inquérito mostra que o informal agora está sobretudo em situações de grande precariedade. Mas o meu ponto também era um pouco esse, que é tu ao teres
quanto mais restrições tiveres no mercado de arrendamento, mais incentivos crias para as pessoas irem para a essas economia paralela. situações, claro, sim. Isto partindo de um pressuposto de base não stalinista. Não é? Sim. Mas agora, ali, se achares que é para... se tu pensas que isso é uma questão de incentivos económicos, Exato. se pensas uma questão de se achas direitos que é- básicos, Se achas que é importante salvaguardar a liberdade. Vera. Eu acho que uma medida também importante, e que aliás é importante não só neste mercado, mas de uma forma geral, é a questão da justiça. Portanto, tens de ter uma justiça a funcionar. E atenção, quando eu digo uma justiça a funcionar, não é somente para senhorios poderem expulsar inquilinos que não pagam rendas. Não é só isso, é para também os inquilinos estarem protegidos, por exemplo, relativamente a senhorios que não devolvem cauções porque entendem que o inquilino tem uma obrigação qualquer de pintar o imóvel, que na verdade teve uma utilização absolutamente normal ou que está a ter um comportamento abusivo. Portanto, haver essa proteção. E isto é válido para a habitação e é válido para todas, para a sociedade em geral, para as relações em geral. É bom saber que quando há conflitos, podemos ir a um tribunal resolvê-lo celeremente, Com previsibilidade. sem gastar imenso dinheiro, energia, paciência, horas de sono e todas aquelas coisas que as pessoas gastam quando se metem num processo judicial. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e veja como seguir o 45 graus em josemariapimentel.pt. Até ao próximo episódio.